Querida igreja, como é bom nós estarmos de novo na casa do Senhor nosso Deus. E vamos agora meditar na palavra do Senhor. E eu quero falar a respeito desse Deus maravilhoso que vai conosco em 2018, em todas as estações que se estabelecerem na nossa vida. Há uma alegoria muito bonita, a qual mencionamos anualmente, geralmente no culto de final de ano, as estações da vida. Qual a estação que você está vivendo na sua vida? Existem estações em que tudo está em flor. É a primavera, irmãos, é a primavera, está tudo explodindo, como essas flores que estão aqui na frente, não é? Essas daqui são artificiais, irmãos, viu? Artificiais, parece de verdade, mas é artificial, viu? Não queira a irmã levar para casa um girassol, porque ele vai ficar aqui. É propriedade dessa igreja. Mas, irmãos, a primavera é uma estação de que explode as cores. Muitos de nós estamos vivendo isso na nossa vida, uma explosão de sucesso. Tudo que temos colocado as mãos para realizar, tudo vai bem na nossa vida. E nos alegramos quando tudo vai bem. Parece que tudo que plantamos está sendo colhido. É a estação da colheita, é a estação da alegria, é a estação da exuberância. Mas há momentos na nossa vida que o clima fica um pouco mais frio. Fica mais frio, a estação muda. E parece que o outono toma lugar. E as folhas verdes são provadas e elas começam a cair, e vem um tempo de provação na vida de muitos de nós. Quem sabe você esteja hoje aqui ou nos assistindo pela internet dizendo: pastor, essa é a estação da minha vida, as folhas estão caindo, quando começo a sentir o frio. Alguns outros, eu tenho que admitir, estamos orando por vocês e partilhando disso juntos. Alguns de vocês estão vivendo já o inverno, tempo de provação muito profunda, um tempo difícil, um tempo em que parece que, por mais que queiramos entender a vontade de Deus, parece que a vontade de Deus está distante. Parece até que Deus não está presente na nossa vida. É o inverno cruel. Há pessoas que gostam do inverno, mas o inverno espiritual, ele é muito difícil de ser entendido. Quantas perguntas, quantas interrogações. É claro que existe então o verão, estação cheia de sol, exuberante, e parece que a vida se renova de novo e as coisas começam de novo. Mas o verão também traz consigo o sol causticante que muitas vezes tememos. Qual a estação que você está vivendo nas estações da sua vida e da sua existência? Isto posto, nós precisamos então prosseguir para examinarmos bem de perto no nosso coração onde estamos e aonde em Deus nós queremos chegar. Um dos profetas mais exaltados do Antigo Testamento é o profeta Isaías. Inicialmente na sua carreira, ele não era muito respeitado. Ele vinha de linhagem profética, teria que ser obedecido como um profeta de linhagem profética, mas ele não tinha muito valor e destaque entre os judeus. Era um profeta que estava no palácio, sempre juntinho do rei. Ele era quase que o imediato de ordens do rei, Isaías. Mas isso até o capítulo 6 de Isaías. Um dia, repetindo rotinas, e se tua vida está rotineira demais e você só está repetindo coisas, lembre-se de Isaías capítulo 6. Depois você vai ler essa semana. Ele entra e senta na mesma cadeira de profeta. Só que aquele dia, o culto foi diferente. Deus falou poderosamente ao seu coração. Primeiro porque ele chegou e estava começando inverno no coração do profeta. O bom rei tinha morrido. E na linhagem, na sucessão, viria alguém que não era muito amigável no que diz respeito a profeta e religião e fé. Ele, já temendo pelo seu futuro e pelo futuro de todos os profetas, ele disse: o que vai ser da minha vida com a ascensão de um novo rei
que vai ser da minha vida? É claro que ele estava preocupado com a vida dele, como você deve sempre se preocupar com a sua vida e das pessoas que você ama em primeiro lugar. Mas o que aconteceu naquele dia foi algo extraordinário. E nós precisamos em 2018 de coisas extraordinárias acontecendo na nossa vida. Porque quando a mesmice ronda a nossa vida, o nosso futuro fica previsível. Nós precisamos do extraordinário de Deus. E eu rogo a Deus que esse ano de 2018, grandes coisas sobrenaturais, extraordinárias e surpreendentes aconteçam na sua vida para a glória de Deus Pai. E amada igreja, veja o que aconteceu. Isaías de pronto deixou de ser um profeta do palácio e começou a andar no meio do povo e a dizer ao povo: assim diz o Senhor. Deus resgatou para si um profeta, que antes era o profeta da conveniência do palácio. E aí ele se torna um profeta no meio do povo. Se você perguntar hoje, como já tenho dito outras vezes a respeito dele, Isaías, se você perguntar a um judeu qual o profeta querido e amado, eles vão ficar quase que divididos entre o profeta Daniel e o profeta Isaías. Ele se tornou popular. Se tivesse Facebook naquele tempo, ele se tornou figura pública. Ele ganhou a mídia, porque Deus arrancou ele da mesmice e colocou ele no meio do povo, onde Deus planeja que os seus profetas estejam, para dizer à humanidade: assim diz o Senhor. E da boca desse homem vem uma palavra que se encaixa perfeitamente no começo desse ano de 2018, para mim e para você. É uma palavra muito linda, muito preciosa. Está lá em Isaías 43. E se você puder abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 43, eu agradeço. Esse texto é precioso, é maravilhoso, é grandioso. Isaías 43, eu vou ficar com apenas 3 versículos. 1, 2 e 3 e a primeira parte, a parte A do versículo de número 3. E assim nos diz o Senhor. Assentados como estamos, vamos todos juntos a uma só voz ler o texto bíblico. E eu gostaria então de compartilhar com os irmãos a respeito desse tema tão gostoso que sempre abordamos no início de cada ano, as estações, e que vamos falar sobre o Deus de todas as estações do ano. Vamos começar pelo versículo 1. Vamos todos juntos? Vamos lá? Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Amém. Esse é um texto poderoso das Escrituras. Claro que depois vem uma lição preciosa de Deus que você vai ler na sua casa. Mas irmãos, Deus começa dizendo nesse texto de uma maneira vigorosa que Ele é o nosso Deus e o nome dEle está sobre a nossa cabeça. É esse o sentido da palavra. Ou seja, nós somos chamados pelo nome de Deus. Então eu pergunto se você é identificado onde você vive, na sua casa, no prédio onde você vive, na casa onde você vive, no lugar onde você trabalha, na escola onde você estuda, se você é identificado como um cristão, como alguém que é crente em Cristo Jesus. A maioria das vezes a resposta é às vezes, pastor, às vezes.
Não, mas o sentido da palavra de propriedade de Deus, ele está dizendo que o nome dele está sobre as nossas vidas. Se você um dia entregou o teu coração e a tua vida a Jesus, lembre-se, você pertence a Deus, o nome de Deus está em você. E essa ideia do nome de Deus em nós é a ideia de propriedade. Da mesma coisa que ele fala a respeito dos israelitas, de Jacó, que ele gerou, que ele pôs no mundo, ele colocou o nome dele. É como se ele tivesse colocado, como dizemos no mundo atual, as impressões digital deles em nós. O nosso DNA, igreja, é de Deus, nós somos de Deus. Não dá para se esconder uma luz tão forte. É a presença de Deus em nós, é o nome de Deus sobre a nossa cabeça. Talvez para muitos de vocês a palavra possa parecer um tanto quanto tribal, como está escrito no texto ali, fazendo menção de Jacó, de Israel. Mas irmãos, isto é muito sério nas regiões celestes. Vocês não imaginam quantas vezes o diabo pediu permissão para destruir a tua vida, e nas religiões celestes Deus disse: ela tem o meu nome, não toque nele, não toque nela. Nós não entendemos a dimensão espiritual de que é ter o nome de Deus sobre a nossa cabeça. Nós somos tão humanos, tão mesquinhos, vivemos uma vida voltada para o nosso próprio umbigo e o nosso interesse, que nós só queremos as bênçãos de Deus e nos esquecemos que muitas vezes, ainda nesse começo de ano, nesses poucos 14 dias, Satanás pediu permissão para destruir a tua vida, destruir o teu lar, e Deus disse: não, o meu nome está sobre a vida dele, o meu nome está sobre a vida dela. Nós não temos ideal disto. Nós simplesmente achamos que por sermos religiosos Deus vai nos abençoar. Não caia nessa, irmãos. Porque no mundo existem pessoas mais religiosas do que você. Mas é o nome de Deus no teu DNA espiritual é que faz toda a diferença nas regiões celestes. Eu fico assustado quando Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, você parece ser forte, você quer me proteger, você não sabe o que você está falando. Satanás nas regiões celestes pediu permissão para peneirar a sua vida. É como se Jesus dissesse: numa noite conturbada como esta, existe uma árvore para que Judas seja enforcada, e o diabo já planejou a tua árvore. Mas na região celeste, nós não demos permissão. Isso é muito forte, irmãos. Não tome esse texto de Isaías, quando Deus diz: colocarei o meu nome sobre vós, como sendo simplesmente um acaso da língua hebraica. Não. Isso é impressão digital de Deus. É o nome de Deus estampado na tua vida, para que o maligno não tenha poder sobre a sua vida. A tarefa minha e tua, sabe qual é? É não dar lugar ao diabo na nossa vida. Muitas das estações que estamos vivendo, não foi nada que o inferno se levantou contra nós, não. É nós mesmos que demos o lugar ao diabo. Nós tomamos decisões erradas, sem oração, sem buscarmos a orientação de Deus, e aí estamos numa condição difícil, e aí diz assim: onde está Deus na minha vida, pastor? E erramos o alvo, porque nós não temos ideia do mundo espiritual. Como gosto de dizer desse púlpito já há 20 e tantos anos, há mais coisas sobrenaturais dos seus ombros para cima do que você pode imaginar. Quando Deus diz: eu colocarei o meu nome neles, isso é sentido de posse, de possessão. Você já entregou a sua vida a Jesus? Descanse no poder de Deus. Se você ainda não entregou a tua vida a Jesus, você está em grupo de risco. Você é uma presa fácil nas mãos de Satanás. Ele é como o leão que anda ao derredor, buscando a quem possa tragar, a quem possa devorar. Mas irmãos, temos que nos orgulhar,
porque o nome de Deus está sobre a nossa cabeça. Você já viu os judeus colocarem o kippá aqui? É o mesmo sentido de Isaías. A mão de Deus está sobre a minha cabeça e o meu nome está nas mãos de Deus. É por isso que eles usam o kippá. Quando eu fui até Jerusalém, para você entrar no Muro das Lamentações, você tem que colocar o kippá. Aí as irmãs estavam comigo e diziam assim: pastor, quer um grampo? Eu digo: grampo para quê? Mas claro que colocamos o nosso kippá e entramos naquele lugar, para colocar os nossos pedidos de oração no Muro das Lamentações, como gerações e gerações têm feito. Mas o que os judeus precisam entender é que eu e você não precisamos de um kippá. Deus já colocou a mão sobre a nossa cabeça no dia da nossa conversão, já nos selou com o Espírito Santo e já disse: vocês são propriedade minha, vocês pertencem a mim. Ah, irmãos, as estações elas podem acontecer na nossa vida, mas a segurança, o aconchego, a certeza que nós temos um Deus que zela pelo seu nome sobre a nossa vida, isso ninguém consegue compreender. E é isso que diz o texto. Agora diz o Senhor, aquele que criou vocês: ó Jacó, aquele que formou, ó Israel, não temas, pois eu os resgatei e os chamei pelo meu nome, você é meu. Que palavra maravilhosa, irmãos. Quando eu leio esse texto, meu coração se desmancha, porque a maioria de vocês tiveram o privilégio de nascer num lar cristão. Eu não nasci num lar cristão. A minha família é muito confusa, misturado com adivinhação, macumbaria, esoterismo e um monte de tranqueira, irmãos. Eu sei de onde vim e eu sei o lugar onde eu estou. Oh, irmãos, que lugar maravilhoso Deus nos colocou. Você que é filho de crente, o nome de Deus está sobre a sua cabeça. Não despreze isto. Nunca lide com a sua baixa autoestima dizendo que Deus não se importa contigo, que seus pais ou alguém humano não se importa contigo. No dia da tua conversão, jovem, Deus colocou o nome dele sobre a tua vida e ninguém pode apagar isto. Eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Deus. Ontem mesmo estávamos numa mesa, garçons nos servindo. Passou um período de tempo, veio lá um garçom e disse assim: vocês são crentes, né? Somos. Ah, já logo percebi. Já logo percebi pelo brilho do rosto de vocês. Eu também sou irmão em Cristo. Irmão, dava para começar o culto. Que bênção. É porque o nome de Deus está sobre a nossa vida. Há muitos anos atrás, quando fui sepultar um irmão desta igreja, ele estava no hospital. Eu me lembro que aquele homem falou para mim. Eu disse: meu irmão, você está se despedindo de nós? Ele disse: estou, pastor. Parece que nada está funcionando bem dentro de mim. Os médicos ficam apavorados. Eu falei: apavorados com o quê? Com a minha calma. De vez em quando começa a pitar uns negócios aqui, eles entram correndo e dão injeção e faz um monte de coisa. Eu estou tranquilo. Eu falei: por que você está tranquilo? É porque eu pertenço a Deus. E quando essa vida aqui terminar, eu estarei junto com o meu Senhor. A equipe médica não sabe disto. Deixei a Bíblia para dar uma dica para eles. Mas quando toco o apito, eles ficam apavorados, eles não vêem nada. Eles querem me manter vivo. Mas a última palavra pertence a Deus. A última palavra pertence a Deus. Eu falei: o que o irmão quer cantar? E escolhemos o hino para cantar. Ele gostava muito daquele hino, Seja Bendito o Cordeiro, que o acompanhou durante tantas ceias. Cantamos com ele Seja Bendito o Cordeiro. E aí as máquinas pararam. Tentaram ressuscitá-lo, me tiraram correndo daquele lugar. Fizeram tudo o possível, mas aquele irmão foi com um sorriso nos lábios, porque quem tem o nome de Deus sobre a sua testa, sobre a sua cabeça, está seguro a respeito da vida eterna.
sabe que a vida aqui terminou. Pediu para eu cuidar da esposa, é verdade. Era a única preocupação que ele tinha. Cuida da minha baixinha, pastor. Cuida da minha baixinha. Eu já vi muitos homens morrerem, incluindo pessoas incrédulas. Que desespero quando um homem sem Deus vai ter com a morte. É um desespero tão profundo, é um sentimento de perda tão forte. E como é bonito ver a morte de um justo. Quer dizer, bonito é forma de dizer pastoral, né, irmãos? Não é bonito ver ninguém morrer, né, irmãos? Mas é bonita não só aos olhos de Deus, mas diante dos nossos olhos a morte de um justo. O justo está tranquilo, sabe por quê? Um dia ele ouviu em Isaías: você é meu, você me pertence. Isso faz toda a diferença, irmãos. Nas estações da vida, ter uma fé desse modo faz toda e completa diferença. O texto prossegue nas estações da nossa vida, dizendo: quando você atravessar águas, eu estarei com vocês. Quando você atravessar os rios, eles não vão te encobrir, você não vai estar afogado. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas os seus corpos. Ah, esse Deus nos conhece. Ele nos chama pelo nome e Ele diz que Ele vai estar conosco em todas as nossas estações. Eu vou estar com vocês. É uma promessa linda, né, irmãos? A gente precisa começar um ano com promessas. A promessa de Deus: Deus está conosco. Deus de Jacó está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. Essa era a linguagem de guerra usada pelo povo de Israel. O Senhor dos exércitos está conosco. Essa é a companhia que nós temos. Nós temos um Deus que é guerreiro, que luta por nós, que vai à nossa frente, mas é o Deus que está em todas as estações do ano conosco. O grande problema nosso, de nós seres humanos, é que quando as estações mudam na nossa vida, nós achamos que Deus não está no controle. Mas Ele diz: se vier água sobre a sua vida, se vier o fogo, se vocês atravessarem um deserto, por onde vocês forem, eu estou com vocês. E aí depende de fé. E tem muita gente que não tem fé para isso. Essa semana alguém me ligou: pastor, tudo fugiu do controle. Estamos vivendo um momento terrível da nossa vida. Pastor, ore por nós. Deixa eu orar por vocês. Acabei de orar, eu disse: como que você está se sentindo? Melhor, pastor. Parece que Deus está nutrindo fé no meu coração para eu continuar acreditando em tudo que eu sempre criei. Porque há momentos em que as estações mudam. O ano de 2018 é uma incógnita. Quantos de vocês vão terminar o ano de 2018? Mesmo você que é bem jovem, pré-adolescente, você não tem certeza que você vai terminar o ano de 2018. Nenhum de nós podemos acrescentar um côvado à nossa altura. Nós somos frágeis. Uma pequena bactéria, um vírus nos derruba. Quem daqui pode dizer que no dia 31 de dezembro estará aqui para a noite dos sonhos? Nenhum de nós, irmãos. Nenhum de nós, porque a nossa vida é comparada na Bíblia ao vapor que sai de uma chaleira. A nossa essência é efêmera, igreja. Por isso, nós temos que crer naquele que prometeu o que Ele prometeu. A nossa fé tem que estar no nosso Deus Todo-Poderoso. E aí é que as diferenças começam a acontecer. O diagnóstico médico de morte agora é de vida. Era para morrer, mas está vivo. Hoje pela manhã recebemos um querido irmão que faz parte do Pedala para Jesus. Ele deu entrada no hospital como morto, meningite da pior espécie, atestado de óbito. Hoje entrou andando e disse: pastor, bastou a igreja orar a Deus, Deus fez um milagre. E o mais legal de tudo é que os médicos disseram: vocês acreditam em Deus? Eles disseram: acreditamos, foi Deus quem fez.
porque nunca vi alguém entrar no seu estado e sair daqui andando. Ele saiu andando, sabe por quê? O nome de Deus está sobre a cabeça desse moço, que outro dia era um incrédulo andando de bicicleta conosco, hoje é um crente em Cristo Jesus. O nome, a estampa de Deus, o DNA de Deus está sobre a sua vida. E Deus não faz acepção de pessoas. Deus está com você, meu irmão. Deus está com você, meu amigo. Deus está com você, visitante querido. É o Deus de toda promessa. Basta que você creia nesse Deus maravilhoso. Esta é a fé que vence o mundo, a nossa fé. Como é gostoso perceber que o diagnóstico de morte é mudado por completo, não é? É completo. Hoje eu vi um recadinho da internet. O que aconteceu na tua família, Cris? Fique em pé e fala alto. O Gui vai falar. Vai, Gui. É a turma que mora em Santos, mora ali do lado, viu, irmãos? Eles vivem na praia, mas amam boas novas. O tio dele, em setembro, foi diagnosticado com um câncer extremamente agressivo. Ele passou por cirurgia. Fecharam ele, a cirurgia, e disseram: não tem mais nada o que fazer. Fazer a químio bem forte. Estender a vida dele, né? Orando, colocando pedidos toda semana para o Ministério de Intercessão. E hoje vocês estão aqui agradecendo. Mora em Cuiabá, veio para São Paulo. Já era câncer generalizado. Abriram ele de novo. Acabou tudo. Acabou tudo. Deus restituiu tudo. Amém. Novo, 50 e poucos anos, agora está firme de novo. Glória a Deus, não é verdade, igreja? Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus colocou o seu nome sobre a sua vida. E nós temos que descansar nesta promessa. Ronaldo, fique em pé. Ronaldo está lutando, esperando um rim. 2018 o rim vai chegar, Ronaldo. Viu? O rim vai chegar. Eu sei que a luta desses últimos anos, quantos anos? 4 anos à espera de um rim. Já foi chamado 2 vezes, não encaixou. O tamanho não era o mesmo, o tipo sanguíneo não era. Estamos orando, viu, Ronaldo? Viu? Nós somos companheiros de doença, né, com os nossos rins policísticos. E o Ronaldo um pouquinho na minha frente. Mas, Ronaldo, estamos orando por você. Da mesma forma que Deus curou ali, Ele cura aqui, porque o nome de Deus está sobre a sua testa, sobre a sua cabeça. Existe um nome maravilhoso, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa fé, a nossa convicção. Obrigado, Ronaldo. Irmãos, muitos de nós estamos com dores. Hoje havia uma senhora aqui acometida de câncer pedindo oração. Nas intempéries da nossa vida, irmãos, o que importa para nós é que nós temos o nome de Deus sobre a nossa cabeça. É por isso que quando o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo, ele tinha que ter aquele turbante sobre a sua cabeça, que era o sinal de que Deus estava sobre a vida dele. E no seu peitoril, com todas as pedras, representando as 12 tribos de Israel, que dizia que Deus era fiel, ele entrava no lugar santíssimo. E por ser humano, mesmo sendo o sumo sacerdote, os homens amarravam uma corda no seu pé, porque se caso ele morresse no lugar santíssimo e qualquer outro tentasse entrar naquele lugar, morreria, seria fulminado pela presença de Deus. Por isso, ele entrava
e um acessório que Deus não pediu, ele levava. Era o acessório humano, era a corda. Era o temor dele não estar purificado completamente, porque ele estava levando o nome de Deus sobre a sua cabeça. É com esse zelo que Deus olha para a sua vida e diz para cada um de nós nesse santuário e para quem nos assiste pela internet: santifique a sua vida, porque santo é o Deus que colocou o seu nome sobre a sua cabeça. Busque uma vida de pureza e santidade, porque isso é agradável aos olhos de Deus. Nas estações da nossa vida, nós temos que entender que Deus nos conhece, nos chama pelo nome. Há um texto na Bíblia que diz que Deus anotou o meu nome na mão dele. Irmãos, uma expressão humana para nos dar o conforto de que Deus nunca vai esquecer da gente. Deus precisa de caneta, irmãos? Deus precisa escrever o seu nome na palma da sua mão? Não, mas Ele está dizendo com isso: eu nunca vou me esquecer de você, porque o seu nome está na palma das minhas mãos. Você é meu, você pertence a mim. Nas estações e nas intempéries, nas estações de água ou nos desertos, na secura da vida, eu estou com você. O seu nome está nas minhas mãos. Irmãos, isso é grandioso, que texto grandioso. Mas não somente isso, ele diz que ele vai estar conosco. E foi Jesus quem disse que ele estará conosco até a consumação do que, irmãos? Dos séculos. Por que Jesus deixou essa frase para o final do seu ministério? Quando ele já ia ascender aos céus. Ele diz: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Portanto, vão, preguem este evangelho, façam discípulos de todas as nações, cumpra o que eu estou mandando. E aí ele diz esta pérola: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Meu irmão, minha irmã, Deus está com você em 2018. Se alguém ainda não falou isso para você, eu estou te dizendo agora: Deus está com você no meio das tuas circunstâncias. Não se desespere, não jogue tudo fora o que Deus te deu, não lance fora o que Deus te deu. Cultive o que Deus te deu e creia que Deus está com você até a consumação dos séculos. Mas veja como somos nós homens. Jesus falou isso e de repente ele ascende aos céus. E quando ele ascende aos céus, claro que a visão foi espantosa. E às vezes a gente precisa de coisas espantosas na nossa vida. Quando eles viram Jesus subindo aos céus, até que as nuvens o encobriram, para entender que ele veio do céu e ele voltou aos céus, eles estavam com a boca aberta, maravilhada e dizendo: de fato ele era o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele flutuou e ele voltou para o Pai como ele havia dito. Em Atos dos Apóstolos já tem os anjos de Deus lá do lado deles. Eu gosto muito disso. Deus tem um bom senso de humor, viu, irmão? E você também, por favor, crie um bom senso de humor, viu? Crente ranzinza e chato ninguém merece. Tem um bom senso de humor. Lá estavam os anjos, eles olhando, boca aberta, e os anjos olhando para a boca deles, olhando para os céus. E os anjos disseram: varões galileus, esse Cristo que foi recebido agora nos céus, ele vai voltar. Console o coração de vocês. Ele não vai estar longe, ele sempre vai estar perto. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Ponto final. Deixa embora. Pedro, fecha a boca, porque você com a boca aberta é feio demais, dá licença. E voltaram para os céus. É como se Deus dissesse: ele acabou de dizer, eu estarei com vocês, mas vocês humanos, quando vocês olham para os seus problemas, para a sua circunstância, vocês se esquecem que ele prometeu: eu estarei com vocês.
o meu nome está sobre a cabeça de vocês, você é meu para sempre. Nós nos esquecemos com facilidade disso tudo. E nas estações que todos nós vamos viver, eu também não posso dizer qual que é a estação que eu vou viver esse ano. Se eu olhar para trás, eu consigo descrever as estações que eu passei. Terminei o ano com um pico de pressão. Oh, meu Deus, o rim não está funcionando direito. Dia 31 estava meio mole, meio assim, porque tive que tomar o remédio dobrado. Só melhorei lá para umas 4 da manhã. Se eu fosse soltar o meu balão ali fora, eu acho que o balão nem subia, porque o pico de pressão era alto, estava tudo girando. Mas estava firme aqui, viu, irmãos? Estava firme aqui. Tomei o remédio e as coisas se acomodaram. Eu digo, oh, Senhor Deus, obrigado. Que já começou o ano e eu já vou começar com um problema? Não posso, Senhor. Semana passada umas pedrinhas começaram a andar no meu rim, viu, Arnaldo? Uns cristalzinhos. Aí eu comecei a sentir aquelas dores. Oh, meu Deus do céu, cuida de mim. E quando isso acontece, eu volto para Isaías 43, porque esse é o combustível da minha vida. Eu digo, Senhor Deus, se a pressão subir, se as pedrinhas andarem, se meu rim não funcionar, o Senhor estará comigo. E nas estações da minha vida, eu estou seguro, porque como diz as Escrituras, eu sei em quem tenho crido, e sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até quando? Até o dia final. É promessa de Deus. Mas lá no finalzinho, no último versículo, na parte A do verso 3, ele diz, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Santo e Salvador está conosco. Não importa o que vier, nós temos a segurança de que o Senhor está conosco. O Deus puro, o Deus que santifica, o Deus que nos salva. E Ele vai nos salvar. Como um dia nos redimiu da morte e nos deu vida em abundância por Cristo Jesus. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho pedido para Deus somente isso. Senhor Deus, eu quero viver um ano gostoso ao lado da minha igreja e da minha família. Se o Senhor me der um ano bom assim, está tudo certo para mim. O restante são encaixes, porque o que eu quero viver é um ano bem gostoso ao lado da minha esposa tão linda e preciosa, dos meus filhos. Irmãos, se tem criança linda nessa igreja, são os meus filhos. E os netos mais lindos que essa igreja possui são os meus. O seu vem em segundo lugar. Não fique triste. Eu quero desfrutar de tudo isso. Eu quero viver essa essência. E ontem eles foram dormir lá em casa. E a coisa que eu acho mais lindo na vida das crianças é quando eles dormem. Não é o que você está pensando. Vocês já estão pensando coisa errada, viu? Essa igreja, depois que a gente se conhece 20 e poucos anos, a intimidade é muito grande. Mas sabe por que eu acho gostoso uma criança dormir? Porque uma criança é uma explosão de vida. E naquele momento, uma criança pode se parecer com o homem mais ansioso sobre a face da terra, descansando. O descanso nos iguala. Tanto o descanso eterno que virá, como o descanso momentâneo do nosso sono. É ali que um preocupado, um valente, um homem cheio de fé e uma criança na sua tenridade fazem a mesma coisa. Descansam, crendo que o próximo dia pertence ao Senhor nosso Deus. É esse sentido que para mim é maravilhoso. É por isso que eu gosto de ver criança dormindo. Tanta vida, tanta exuberância, obediente ao Deus eterno, que diz que Ele nos dá o sono para revigorar a nossa vida, Ele nos alimenta enquanto nós dormimos. É por isso que tem gente que diz, olha, meu filho foi dormir, parece que cresceu. Claro, Deus alimenta ele enquanto ele dorme. Esse é o nosso Deus. Agora, se nas estações da vida
Você quer ter o controle das estações? Deus está dizendo nesse texto que nós homens não controlamos as estações. O que esperar de 2008? Nós podemos ser otimistas, cheios de fé, mas 2018 vem com seus percalços, as suas lutas. Mas a nossa atitude diante de Deus, diante deste percalço, é que faz toda a diferença. Há vários meses atrás, um furacão varreu a América do Norte e a América Central. Para dizer a verdade, 2 furacões. E um desses furacões castigou a América Central. Nosso pessoal da Bolsa do Samaritano, da Associação Billy Graham, chegou naquele país com uma ajuda humanitária, com um avião cheio de medicamentos, águas e comida para aquele povo. E Franklin Graham foi para a parte da cidade que foi mais abalado por aquele vendaval, aquele furacão que passou por lá. E quando ele passava com um carro que o transportava, ele viu um homem diante de um escombro muito grande. Ele entendeu que aquela era a casa dele. Ele fez questão de parar e Franklin Graham vai até aquele homem e pergunta para ele: como que o senhor está? Ele disse: eu estou muito bem. O furacão passou e destruiu a minha casa, mas preservou a minha vida, a vida da minha esposa e dos meus filhos. E até mesmo os 2 idosos que havia em casa foram poupados. E até os nossos animaizinhos nós conseguimos tirar a tempo. Todos foram preservados. E Franklin Graham pergunta para aquele homem: e o que o senhor está fazendo agora? Eu estou dizendo para Deus que tudo acabou e que nós vamos reconstruir de novo juntos, eu e Deus. E virou para Franklin Graham e disse: você tem Deus em sua vida, moço? Ele disse: foi a primeira vez que, sendo filho de um pastor, de um grande pregador do evangelho, eu tive a vontade de dizer: eu não tenho Deus, porque naquele momento, diante da intempérie da destruição, aquele homem tinha fé para me evangelizar. Sabe o que acontecia com aquele homem na frente daquele monturo de escombros da sua própria casa? O nome de Deus está sobre a sua cabeça. Ele sabe das promessas de Deus. E diante disso podem vir todos os furacões. Nós estaremos firmes, porque os nossos pés, irmãos, estão sobre a rocha que é Cristo Jesus. E quem tem os pés sobre a rocha, irmãos, nunca será confundido. Essa é a nossa fé e a nossa convicção. Então digamos a Deus neste culto de celebração: passarei todas as estações da vida em 2018. Estarei seguro nas mãos daquele que é o meu Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Eu acho que nosso Deus merecia um aplauso ao seu nome, porque Ele prometeu tudo isso. A sua igreja é o seu povo. As pessoas que estão lá fora não têm esta fé, mas você tem esta fé, você tem esta confiança. Temos um grande e poderoso Deus, a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Estamos aplaudindo o nome de Deus, porque não existe nenhum homem que possa aplaudir a Deus, mas o seu nome podemos aplaudir. Se é só isso, está fraco. Vamos nos levantar, queridos. Recebam a bênção dos apóstolos. Deus amado, Deus querido, sê com o teu povo em 2018. Pai de amor, estamos prontos para viver as intempéries da vida, porque o teu nome está sobre a nossa cabeça. O Senhor declarou em tua palavra que o Senhor nos conhece e nos chama pelo nome. Pai de amor, nos rejubilamos nesta noite em saber que o Senhor estará conosco durante todo o ano de 2018. Obrigado, porque santo, santo,
é o nosso Salvador. Ó Pai eterno, abençoe este povo que se chama pelo Teu nome. Pai de amor, só o Senhor pode conduzir esta igreja e este rebanho, não nós. Conduz o Teu povo e este rebanho pelos meses de 2018 e passaremos juntos todas as estações e estaremos firmes e jamais vamos desistir da vida, porque a vida foi dada pelo Senhor e sobre esta vida o Senhor nos abençoa. Pai de amor, abençoe este povo que se chama pelo Teu nome e nos dê a Tua paz e o Teu encorajamento, e estaremos seguros no nosso coração a respeito de todas as estações de 2018. Ó Pai de amor, depois desse culto, leva-nos em paz para todos os nossos afazeres nessa semana. Pai de amor, eu te peço em nome de Jesus, onde o Teu povo colocar os pés, abençoa aquele lugar, porque se somos povo Teu, a bênção do Senhor vai conosco. Pai de amor, tudo aquilo que colocarmos as mãos para fazer, nos dê o sucesso, Senhor, nos dê a vitória pelo nome de Jesus Cristo. Pai de amor, que tenhamos lábios para abençoar os indecisos, que tenhamos um coração para entender os menos afortunados, e que tenhamos um coração generoso para abençoar as pessoas pobres que passarem pela nossa vida nesta semana, e nos dê a Tua bênção e a Tua paz. E assim, querida igreja, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito de Deus estejam sobre vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Abrace seu irmão em Cristo e diga para ele: olha, o nome de Deus está sobre a sua vida. Vão em paz, irmãos, que Deus os abençoe. E não se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.